Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Bom, então, hoje eu queria falar rapidamente assim. Nos últimos dias, várias pessoas me perguntaram coisas do tipo: por que você não faz formação em psicanálise? Por que você não estuda para ser psicanalista? O que você acha que é a melhor terapia? Qual então você acha que é o melhor processo? Qual então você acha que é o melhor jeito de lidar com o sofrimento? Por que você. Bom, coisas dessa ordem sobre a psicanálise e outras abordagens. E aí, eu então resolvi que eu queria fazer um vídeo que é uma coisa sobre uma coisa que eu penso muito e que eu não faço porque é uma coisa meio técnica, assim, sobre a psicanálise, uma crítica à psicanálise, assim, uma crítica à psicanálise, sobre por que eu acho que a psicanálise enfrenta problemas hoje em dia, e qual que eu acho que é a saída, ou se eu acho que tem alguma saída de processos terapêuticos, assim, que estão mais adequados ao nosso sofrimento hoje. Qual que eu acho que é a solução para os nossos problemas hoje em dia? Se é que tem isso, obviamente, né? Mas qual seria? Assim, por onde que a gente deve ir, na minha opinião, assim, na minha opinião, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, ver o que vocês acham, assim, e meio que dar esses panoramas das minhas impressões sobre como que a gente está experimentando os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, nossos desafios hoje e que abordagens que podem, talvez, ajudar a gente ou não e tal, mas especialmente falar da psicanálise mesmo e qual que eu acho que é o grande entrave da psicanálise hoje em dia, nos dias de hoje. Vamos lá? Bom, primeiro para todo mundo que me pergunta por que você não quer ser psicanalista, ou não estuda para ser psicanalista, ou você é psicanalista e tal. Não, não sou e eu não estudo para ser psicanalista, eu estudo bastante psicanálise, bastante mesmo, porque eu acho que é uma coisa que é uma grande ferramenta para a gente entender as nossas questões, a nossa subjetividade. Eu não estudo para ser psicanalista, de verdade, porque eu estudo para ser uma pessoa capaz de entender melhor as pessoas, ou os sofrimentos das pessoas e os meus sofrimentos. Assim, é para isso que eu estudo, para isso. Não para ser psicanalista ou para ser qualquer coisa que seja. Porque eu acho que é sempre saudável em relação a qualquer dessas disciplinas, assim, a gente manter uma certa distância crítica, assim, uma certa capacidade de olhar. Então, eu me interesso muito pela psicanálise, mas fatalmente, se você faz uma formação para ser psicanalista, você sai de lá psicanalista. Você sai de lá psicanalista, não tem outro jeito. Então, depois de 4 anos fazendo aquilo, você sai de lá falando daquele jeito, pensando daquele jeito e tal. Não, assim, não nenhum problema com isso, nada, tudo certo. Tem psicanalistas maravilhosos, incríveis, que eu admiro, leio, estudo e tal. Mas eu não acho que seja a minha vontade, a minha perspectiva, o meu caminho, assim. Não acho. Não acho que seja. Eu tenho o interesse de juntar coisas, de articular coisas, é o que me dá prazer e que o que eu acho que é mais rico para minha maneira de enxergar as pessoas e de me relacionar com elas. Então, eu não faço isso, não vou fazer isso, né? Mas eu não vou fazer isso não é porque eu acho que a psicanálise está falha. Tem muita gente que fala, não, a psicanálise não tem mais lugar hoje em dia, a psicanálise foi pensada lá pelo Freud em 1900, por um outro sujeito lá, um sujeito de outra ordem, que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje em dia e tal. Eu discordo disso, eu não acho isso de verdade. Eu acho que, na verdade, a gente é em muitos aspectos muito parecido com aquele lá camarada que era o camarada que o Freud estava pensando lá. Eu não acho que tem várias diferenças, mas tem várias parecências também. Aliás, eu acho que tem muito mais similaridades do que a gente gostaria de admitir. Acho que a gente não evoluiu tanto, assim, não mudou tanto e tal e tal. E acho que ele fez alguns erros, assim, na minha opinião, mas não sei se foram tantos, assim. Eu acho que especialmente a gente teria que revisar dentro da teoria freudiana, na minha opinião, tá? Algumas perspectivas em relação, especialmente ao feminino, a questão feminina para ele eu acabei de ler agora 2 textos do final do trabalho dele, assim, a feminilidade, que é uma conferência, e sobre a sexualidade feminina, que é um texto, e os dois são assim de você olhar e falar, meu Deus do céu, esses eu não indico para quem quer começar a ler o Freud e gostar dele, assim, eu não indico esses, realmente, porque é um grau de preconceito, assim, de atavismo, assim, no pensamento, que é difícil de processar. Ele faz várias inversões de problema lógico mesmo, assim, que ele não faz em geral nos textos dele, mas nesse texto ele faz muitas, de considerar a consequência como causa, assim, sabe? Então ele considera coisas que, na minha opinião, são consequências de estruturas sociais como causas das estruturas sociais, entende? Do comportamento, né? Sobre as mulheres, né? Sobre o feminino, sobre a mulher, enfim. Então, ele vai então dizer que a mulher é assim e, por ser assim, ela acaba se comportando de tal maneira. Mas ela não é assim, ela está assim, né? Ela está assim por conta de uma estrutura de repressão, de colocação social e tal, que ela não precisa ser assim.
Então, nesse sentido, o século XX botou muitos problemas para ele. Na verdade, ele escreve esses textos, é engraçado, já em 1930, lidando já com as questões do feminismo. Ele está falando contra os feministas, as feministas, né? Literalmente, ele declara isso, assim, que, bom, as feministas então vão dizer o que sobre isso e tal, mas é tosco, assim. Então, nesse sentido, isso teria que ser bastante revisto, tem que ser, muita gente está pensando sobre isso, eu não preciso ficar falando isso aqui, muita gente reviu isso, está revendo isso. E outras coisas como o complexo de Édipo no sentido tradicional que ele pensa, ou o complexo de castração, que aí tem a ver com o feminino também, a inveja do pênis, tudo isso, assim, um negócio, a inveja do falo, que seja, aí a revisão lacaniana, que também não sei se dá conta, enfim, é uma outra questão, sobre o que é a diferença entre os gêneros, né, para ele, assim, essa é uma questão super complicada, eu acho que é complicada mesmo, assim, é super complicada mesmo, mas eu acho que então isso para psicanálise fica meio faltante, meio complicado, e acho que tem várias proposições do que o Freud faz sobre estruturas psíquicas que com a neurociência e que a gente tem que olhar e falar, mas faz sentido isso aqui, fazer comparações, não que uma coisa anule a outra ou resolva a outra, não é isso, mas acho que aí nesse sentido a neuropsicanálise para mim é uma coisa que abre possibilidades dentro da psicanálise e não fecha, assim, abre coisas, fala, legal, isso pode ser por aqui, por ali. Então, eu acho bastante interessante, assim. Para mim, né? Pro meu gosto, pra minha perspectiva, meu jeito de olhar e de estudar e tal. Eu acho legal. É isso, mas ao mesmo tempo eu não acho que a psicanálise seja falida, que tudo isso, que hoje a nossa subjetividade já é outra. Não, eu acho que a psicanálise pode se atualizar muito, e se atualiza muito e rever. Por exemplo, o livro que eu citei várias vezes, a Maria Rita Kell pensando sobre a depressão hoje, eu acho que é um bom exemplo de como que a psicanálise pode se atualizar. Ou o texto do Dunker sobre a reinvenção da intimidade também, eu acho que é um bom exemplo de como que a psicanálise pode se atualizar. Assim, tem vários exemplos, assim, só estou dando de dois brasileiros, né, mas acho que tem vários. Bom, mas então não acho que seja um problema isso não, e eu acho que ela tem uma postura muito séria para pensar a subjetividade, muito, muito séria mesmo, assim, acho que não é bobagem, acho que é uma galera séria que quer entender o que está se passando com os nossos movimentos internos e nossa relação com o outro e tal. Acho que não é besteira, acho que não dá para descartar mesmo, não acho que, apesar de questões teóricas que a gente tem que revisar, acho que não dá para ignorar, não dá para dizer que não. Mas eu acho que tem um outro problema, e aí isso para mim se coloca como problema para qualquer processo terapêutico, assim, aí que eu queria chegar, talvez, que é assim. Como eu falei no outro vídeo, nesse aqui, não sei mais qual, mas algum desses dos últimos dias eu tentar achar, ou se não achar algum desses dos últimos dias, sobre a transferência, né? Sobre a mudança e como que isso acontece. E a relação com o analista como sendo a força que leva ao processo de transformação, né? Na terapêutica, né? Então, a relação com esse médico, com esse analista, com essa pessoa, esse interlocutor. Bom, para mim o problema se coloca um pouco aí, que é quando Freud pensou isso tudo lá e percebeu, não só pensou, na verdade, a transferência foi uma coisa que ele notou, que ele percebeu, que ele foi entendendo o que estava acontecendo, ele não pensou nesse modelo para fazer. Bom, quando ele pensou isso e percebeu isso e começou a trabalhar e usar a transferência, essa relação para uma finalidade terapêutica, ele começou a fazer esse movimento, falar, cara, eu posso usar isso para isso ajudar. Bom, isso acontecia no momento que ele atendia as pessoas todos os dias, né? Todos os dias. Era esse o modelo. E então 5 vezes, 6 vezes na semana, todo dia e tal, domingo a domingo e tal. E aí, isso é uma relação que você cria de uma ordem muito diferente de uma relação que você cria hoje em dia ainda uma vez na semana no seu terapeuta. Muito diferente. Quem aí já fez análise ou coisas assim, mais de um dia por semana? Eu já fiz por muito tempo, 3 vezes na semana, e por um período que eu estava bem mal, assim, eu fiz 4 vezes na semana. É totalmente diferente. É totalmente diferente, é outro processo. Fazer análise 4 vezes na semana não tem nada a ver com fazer análise uma vez na semana, nada a ver, é um outro trabalho, assim, na minha opinião, assim, é um outro trabalho, simples assim, porque você não tem mais o que falar, você não tem mais aquela história para contar ou aquela coisa para operar, assim, e tal, você vai falando, e aí o negócio da livre associação, do processo de fala livre e tal, que você vai indo e os campos inconscientes vão aparecendo ali e tal, faz muito sentido mesmo, tem tudo a ver com isso, tá muito ligado a esse processo. E daí também tá muito ligado a isso também, esse processo arqueológico que a psicanálise vai fazendo de ir voltando atrás com esses materiais inconscientes, né? De ir caminhando. Mas acho que mais importante do que isso, a transferência acontece nesse processo de relação íntima, intensa com o analista, mesmo. Ela pode acontecer uma vez por semana? Pode. Essa relação pode potencializar coisas? Pode, mas é mais difícil. É bem mais difícil. Bem mais difícil. Então, eu acho, se a gente considerar que essa relação que está se dando é um novo modelo de aprendizado, de descoberta para você se modificar,
a gente tem essa dificuldade, que essa nova relação ela é mais frágil hoje em dia, né? Ela é cancelada por WhatsApps e coisas e tal, e modificada e tal. Ah, não posso, não vou, não vou. Não chega, atrasou o trânsito e coisas e tal. Não é igual ao que esse modelo que foi pensado lá. Não é igual, não é mesmo. Então, esse é um problema. Eu acho que esse é um problema muito sério para qualquer processo terapêutico. E que é como é que você cria uma conexão, um laço intenso o bastante para gerar uma nova experiência, para gerar uma mudança. Esse eu acho que é um problema para a psicanálise, que eles sabem disso, né? Os analistas sabem disso, desse problema muito melhor que eu, inclusive. Mas como é que faz para pensar um modelo de terapêutica hoje em dia que crie laço intensamente, que crie laço mesmo e que faça essa mudança poder acontecer? Essas mudanças que são necessárias acontecerem, né? E esse é um desafio, eu acho, para qualquer processo. E aí o que acontece é que nesse buraco aí, dessa aparente ineficácia da análise, que você passa 30 anos em análise e não muda quase nada, porque, bom, você fez análise uma vez por semana por 30 anos. Talvez fosse melhor ter feito 5 vezes na semana por 2 anos, entendeu? Um ano, talvez você tivesse operado mais coisas. Provavelmente sim, eu acho, na minha opinião. É um outro processo, né? Mas era assim que era pensado lá pelo Freud, né? 1 ano, 2 e tal, não é mais que isso. Agora a gente está falando de processos terapêuticos, de fundo analítico, assim, uma outra coisa. Então, como é que a gente pensa modelos de relação, de cuidado que são, de fato, de laço intenso, né? É uma questão muito séria essa, assim, que eu, na autoescrita também fico muito pensando sobre isso. Como é que eu faço para fazer esse trabalho estar linkado o tempo inteiro, como se você tivesse com uma presença de diálogo meio constante, que não é de exatamente de cuidado, de estou com você, mas existe um corpo de referências, de coisas, de materiais ao qual você está ligado para você conseguir caminhar, que cria um laço, né? Cria um laço com o corpo, assim, um corpo teórico, um corpo de discurso, um corpo de imagens e tal. Essa é uma questão, mesmo assim. Como é que a gente faz para conseguir mudar? Tem a ver com como é que a gente faz para conseguir construir laços que vão gerar mudanças, relações, né? Relações que vão gerar mudanças. E aí nesse meio aparece muita gente que não sabe muito bem o que está fazendo e que inventa coisas e fala coisas. Isso também é facilitado por esses meios aqui, que abrem coisas legais, muitas coisas legais, como por exemplo o Dunker, que é uma coisa legal pra caramba, eu acho, o canal dele, mas tem coisas muito toscas também, de gente falando coisas absurdas e tal, e sendo totalmente irresponsável. Isso também acontece. E aí também vai voltar para aquele lugar que a gente falou ontem, que é você precisa ter mais auto-amor, você precisa ter amor próprio, você precisa ter mais autocuidado, você precisa ter mais autocontrole, ou sei lá o que, essas coisas todas que são assim, são enfiar num cara, numa pessoa, muda aí, ó, tem que mudar, você tem que mudar, tem que ser assim. Só que isso não é assim que acontece, é irresponsável, simples assim. Não é que ter mais amor próprio não seja bom, é que não é assim que funciona, não é assim que acontece. Você tem que entender os seus processos para conseguir mudá-los, né? Na minha opinião. Então, mesmo a ideia de se agora eu tenho que ter autoconhecimento, não é assim que funciona. Você tem que se perceber, né? Se perceber para poder tentar. Mas para se perceber, você tem que ter criado um laço com algum processo. Na minha opinião. O problema da psicanálise para mim hoje em dia é a prática dela. Porque para você fazer análise 5 vezes na semana, você teria que gastar uma fortuna. Hoje é inviável isso. Ninguém consegue. Então, por tempo, por dinheiro. Mas o dinheiro é uma grande questão nessa história. A análise virou uma coisa muito excludente. Assim. Quem que pode fazer análise? Aí tem algumas alternativas assim, de análise gratuita e tal, como é que faz e tal. Mas ainda assim, são raras, não é assim para todo mundo mesmo. É difícil. Mas e como é que você faz para criar o laço da transferência, né? No mundo de hoje? Mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que tenha lá um analista disponível e tal, como é que você faz no mundo de hoje para criar esse laço dessa transferência, dessa relação que seria necessária para a mudança? Essa que eu acho que é a grande questão. Porque eu acho que a gente tem que pensar, de verdade, assim, para além da análise ou da terapia e tal, como é que a gente cria laços, nesse sentido, criar laços para a gente se sentir menos sozinho, mais amparado, mais com lugares de interlocução possíveis e tal, para a gente conseguir ir elaborando nossa vida não totalmente em si mesmado. Assim. Eu acho que isso é fundamental, acho mesmo. Esse trabalho aqui também tem a ver com isso, tem a ver com essa vontade, em certo sentido. Uma tentativa, né? Mas eu acho que a gente tem que rever os nossos laços assim, para poder tentar mudar. Rever as nossas possibilidades de relação e de se sentir menos desamparado para conseguir ter coragem, né? Ter coragem para mudança, para conseguir experimentar outras coisas. Não é simples assim, né?
a coragem para mudar, para o movimento acontecer, ele tem a ver com o não desamparo, né? Nesse sentido, o não abandono, também tem. Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje. Foi meio técnico assim, mas era isso que eu tinha para dizer hoje. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo para o YouTube entender que ele faz sentido, compartilha ele, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. É só uma opinião, lembrando, é só uma opinião. Comenta aí embaixo o que você acha, leia os comentários que eles são muito interessantes, me manda perguntas aí por baixo ou pelo direct do Instagram, que aí só eu leio, né? E amanhã a gente continua com mais questões e tentativas de elaboração, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau.